Então, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande ter a presença hoje do José Roberto Rodrigues Afonso, um grande e frequente colaborador aqui da Faculdade de Direito, especialmente das nossas disciplinas de pós-graduação. E antecipadamente aqui, então já manifesto novamente meus agradecimentos ao José Roberto Afonso por mais essa colaboração, que nesse caso é especial, porque vai tratar justamente da dívida pública na guerra, né? Talvez tenhamos aí um dos maiores especialistas do assunto para falar do assunto no momento em que ele está ocorrendo. Então, eu acho isso extremamente valioso, produtivo e útil para a nossa disciplina de pós-graduação, que justamente trata de dívida pública. Então, é uma situação bastante inusitada, né? Eu nunca vi ocorrer uma situação como essa, e vamos ver agora as suas considerações sobre esse assunto aí, que certamente vão ser muito úteis. Para o público que, por acaso, ainda não conheça o professor José Roberto Afonso, ele é mestre em economia pela Federal do Rio de Janeiro, é doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp, é professor do IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, é consultor independente na área de economia e já foi funcionário de carreira concursado do BNDES, né, foi superintendente do BNDES, e foi assessor técnico do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte. Então, esse é até um dado bastante relevante, porque, embora não conste oficialmente no currículo, todos sabem que foi um dos grandes responsáveis pela colaboração na elaboração do texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é uma pessoa que conhece muito todos esses assuntos e continua acompanhando tudo o tempo todo e, portanto, acho que não tem ninguém mais com mais competência para poder falar conosco hoje sobre esse assunto. Então, obrigado, Zé Roberto Afonso. Eu falo aqui para os demais professores da faculdade, aí, da disciplina, se querem fazer alguma manifestação, fica a palavra aberta e depois já passo a palavra para você. Então, o Estevão, o Gabriel e o Luiz Fernando, se tiver alguma consideração, alguma coisa a acrescentar aí de boas-vindas, tudo bem, senão já... Boas-vindas e agradecer a presença. Tá, obrigado, Estevão. Agradeço também a presença do professor José Roberto Afonso, que arrumou um tempo para falar academicamente sobre a dívida pública. Temos acompanhado na imprensa, agora vemos aqui também na disciplina. Tá ótimo. Eu também só agradecer, vou guardar meu tempo para as perguntas no final. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Luiz Felipe. José Roberto, a palavra é sua, viu? Reiterando os agradecimentos. Obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, Conte. Antes de mais nada, agradecer ao convite para a gente voltar, ainda que virtualmente, né, ao Largo do São Francisco, onde eu já tive em algumas oportunidades, junto com o Conte, junto com outros colegas, em bancas, ou mesmo em cursos. Aliás, a primeira vez que eu estive na faculdade foi a convite do saudoso e querido professor Alcide Jorge Costa, com quem eu me lembro que aprendi muito, né, na vida, e em momentos difíceis como esse, eu me lembrava muito, quer dizer, obviamente, não passei com ele nada parecido com o que a gente está passando agora, mas eu me lembro que em momentos de adversidade, o doutor Alcides não alterava as suas posições, né, era radical, né, preso a conceitos, né, preso a princípios, né, a sua história em tempos de paz e em tempos de guerra. E eu queria até dizer isso para pontuar que eu acho que, assim, mais do que nunca, e como nós estamos aqui numa faculdade, de novo, ainda que seja virtualmente, mas é uma universidade, a maior universidade do Brasil, eu acho que a gente precisa de ciência mais do que nunca, isso todo mundo já está dizendo, mas, acima de tudo, atentar que o cientista não é apenas
aquele biomédico, né, de branco, vestido com jaleco branco, em frente ao microscópio, dentro de um laboratório, procurando um vírus ou procurando, né, a vacina para esse vírus. O desafio que essa crise coloca agora não é só para quem, né, precisa lidar com o vírus, é também para as outras profissões que exigem, tanto que são exigidas, acho que como nunca foram, para você enfrentar um desafio inédito, né? Acho que assim, dos piores, ou dos maiores, que certamente, acho que qualquer um que está aqui nunca viveu coisa igual. E, mais do que nunca, a gente tem que se agarrar à ciência. Direito é ciência, economia é ciência, né? Administração, contábil, precisam ser valorizadas, a gente tem que se ater muito a toda a construção, né? Toda a formação que a gente teve e se valer delas para lidar para conseguir trazer para lidar com essa situação, sobretudo porque é no presente que a gente vai digitar o nosso futuro, né? Aliás, deixa eu até colocar aqui. O problema é que acho que quando eu abro a apresentação eu não consigo ver vocês na tela. Deixa eu só ver aqui se funciona. Vocês estão vendo o PowerPoint aí direito? Não sei, tá. Vamos ver. Agora tá. Agora tá. Sim. Mas eu tenho que colocar assim ou podia ser como estava antes? Porque assim fica a tela cheia, não vejo ninguém. Pode ser como estava antes, está dando para ver. Como estava antes, vocês também viam? Também. Pode ser, sim. Tá mas tranquilo. Aí não fica pequenininho? É porque... Fica menor, mas... Na apresentação eu nunca tinha... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só se tiver uma tela que escreve a letra muito pequena, aí pode ser que não, mas... Não, tem muito número, é por isso que... Se aumentar assim, melhora? Mas aí não aparece até... Eu acho que você pode deixar daquele método que você falou, e aí quando aparecer letra muito pequena, aí você temporariamente muda para o tela cheia. Não, eu ponho aqui, não vejo ninguém. Aí você grita aí, que eu não estou vendo vocês. Tem problema. Bom, o que eu estava colocando é se tem um economista, John Maynard Keynes, que ele tinha várias sacadas, né, várias coisas interessantes, e um dos pontos que ele colocava e que eu achava muito interessante, sobretudo ele desenvolveu num debate logo depois da Segunda Guerra Mundial, que era o debate que levou à criação do Estado chamado Estado de Bem-Estar Social na Inglaterra, o Seguro Social na Inglaterra, e junto com a experiência alemã, foi tido como os pioneiros do Estado do Bem-Estar Social. O Keynes dizia que o seu futuro era decorrente das ações, dos acertos e erros que você tomava no presente. E eu acho que, mais do que nunca, a gente tem, né, um desafio presente e que a gente tem que, obviamente, olhar o passado, tirar lições do passado, mas saber que a gente vai para o futuro. Nós não vamos voltar para onde a gente estava antes do coronavírus. E, na minha opinião, inclusive, o coronavírus vem acelerar vários desafios que precisávamos enfrentar, né, e que a gente vinha postergando. Até porque, em geral, o desafio é coisa grande, é complexa, dá trabalho, você não sabe direito o que fazer, então você vai postergando. E um deles, aliás, até tem a ver com essa partida. Isso aqui não é o nosso tema aqui, não vou me alongar, mas só fazer um registro, é o próprio Estado de Bem-Estar Social, né? Todo o chamado welfare state você construiu em torno de emprego e salário. E já vem de alguns anos que você já vinha perdendo emprego, de um lado, por conta das mudanças estruturais, como a automação, que vão se acelerar, né, todos nós, automação, inteligência artificial, os novos padrões, vamos dizer assim, tecnológicos, mas você também tinha, por opção do empregador ou por opção do empregado, no primeiro momento quase sempre do empregador, você já vinha quebrando o vínculo entre a figura de emprego e de trabalho. Quer dizer, nem todo trabalho corresponde ao emprego. E agora, de repente, isso que no Brasil, eu pessoalmente acho que
vinha ocorrendo numa proporção muito mais alta do que no resto dos países do mundo, ficou escancarado quando, né, milhões, dezenas de milhões de trabalhadores perderam o trabalho e não tem, como era trabalho e não emprego, não tem seguro-desemprego. E a sua reação imediata foi criar uma renda básica emergencial aí por 3 meses, que, na verdade, eu diria que é o tempo que a gente tem para pensar não só o que fazer com esse trabalho, mas o que fazer com a proteção social desses trabalhadores que, como não tem emprego, não tem proteção nenhuma. Não só não tem proteção em relação à perda de renda, porque perderam o trabalho, né, por conta de uma crise, como também não vão ter renda se ficarem doentes, como também não vão ter renda quando ficarem velhos, quando se aposentarem. E nós não estamos falando apenas de trabalhadores informais. Aliás, o conceito de informal é um conceito velho, arcaico, porque você, normalmente, talvez a nossa economia, aí na área de contas nacionais, você usa o conceito de informal para todo aquele que não tem emprego. Mas muitos dos que tinham trabalho e não tinham emprego eram formais, formalizados como autônomos, formalizados como microempreendedores individuais e formalizados como pessoa jurídica, né? Eu acho, inclusive, que tem que distinguir depois este bloco que trabalhava, mas sem proteção, do outro bloco que também trabalhava, mas com formalização nenhuma, que a gente sabe que também tinha. Este primeiro, em muitos casos, inclusive, você até tinha renda bastante elevada, mas não formava sua previdência privada, né? E em momentos como esse, você descobre que não tem a previdência pública, não tem o seguro-desemprego e não tem uma proteção privada, a não ser você sair queimando, né, as suas poupanças. Isso é algo que a gente vai ter que enfrentar e resolver agora, como a tendência à digitalização da economia, que já estava posta, era um processo em curso, nós vamos ter que acelerar. Isso tudo que eu estou colocando para dizer e trazer aqui, de novo, insistir, nós não vamos voltar para o passado e vamos precisar construir novas bases. Na minha opinião, teóricas, novas bases de organização, talvez até mesmo do Estado, mas certamente da ordem social e da ordem econômica, e isso vai ter reflexo no assunto que a gente está tratando aqui, de política fiscal e dívida pública. Esta não é uma discussão nova, né? Por isso até que tinha colocado aqui de provocação. Em 1940, o Keynes, lembrando, 40, né? Um pouquinho antes aí da Segunda Guerra Mundial, na verdade ele estava discutindo os efeitos como pagar a guerra, a Primeira Guerra Mundial. E agora a gente, na verdade, na minha opinião, né, você tem uma situação de calamidade tão atípica, porque é internacional, né, é uma pandemia internacional, e que eu, pessoalmente, entendo que é mais do que uma calamidade, é uma guerra contra um inimigo invisível, é uma guerra mundial, que atinge o mundo inteiro, todo mundo está envolvido nisso, e você tem que fazer, e significa um risco, se não para a integridade do país como fronteira física, mas um risco para, né, os brasileiros, como em cada país, que você tem que tratar como se fosse uma guerra. Gente, deixa eu só fazer eu estou com... que estava com um som aqui que estava entrando truncado. Eu, pessoal, ainda que, obviamente, as condicionantes econômicos, sociais, institucionais de hoje são muito diferentes do que eram na década de 30 ou de 40, mas, na minha opinião, tem muitas lições do Keynes, dentre tantos outros autores que a gente poderia buscar e deveria buscar para situar em relação a onde a gente está, e daí
né? Você primeiro tem que saber onde você está, o que você está enfrentando, para olhar, para traçar sua estratégia de para onde você quer ir, como que você vai fazer essa travessia. Aliás, guardadas as proporções, diante da situação de guerra, você tem que gastar e se endividar, e depois é que a gente vai pensar em como pagar. Quem tiver interesse, propaganda, aproveitando aí, se o Conte me permite fazer um pouco de publicidade ou propaganda aí de um livro, que foi parte da minha tese de doutorado na Unicamp, Keynes, Crise e Política Fiscal. Não vamos aqui expor isso, mas quem tiver... É um livro relativamente pequeno, mas, na minha opinião, bastante denso, e que acho que nunca... Eu jamais ia achar que tinha escrito, que tinha pensado ou escrito alguma coisa que ia viver, né? De uma forma tão exuberante e tão casada no dia a dia. Mas, basicamente, o que o Keynes dizia assim, que quando você tem uma ruptura total, né, de confiança, quer dizer, você não sabe para onde você vai, você trava, você para de consumir, você para de investir. No caso aqui, na verdade, você para de te demandar até por... Não apenas por dúvidas sobre onde que você vai, como, sobretudo, imposto pelas limitações físicas, sejam elas institucionais ou não. Né? Que, aliás, era um pouco... quando estava perguntando aqui a minha experiência, que eu vivo em Portugal, e eu acho que a experiência portuguesa é de muitos, mundo afora. Né? Antes de ter sido decretado o estado de defesa, quando todo mundo sabia o que estava vindo pela frente, todo mundo, estou exagerando, mas quem se informou pelo que vinha pela frente e tem um mínimo de raciocínio, fez o que aqui chamam de auto-isolamento, antes de ser o isolamento legal, e que é um ponto que, inclusive, tem sido muito discutido, que eu até diria que, pela minha experiência aqui em português, se hoje, aliás, por acaso hoje não, há 2 dias atrás o governo postergou o estado de emergência que aqui tem validade de 15 dias. Eu diria que se ele não tivesse postergado o estado de emergência, não ia mudar absolutamente nada, porque quando ele decretou o estado de emergência, já estava todo mundo dentro de casa, e se ele tivesse cancelado há 15 dias atrás, ia continuar todo mundo dentro de casa, saindo o mínimo possível, porque você sabe que você ainda não tem uma proteção, uma segurança. E nesse sentido, que eu volto aqui com alguns conceitos, aliás, isso sim é uma coisa assim, muito curiosa, né, do Keynes, que ele ao contrário das outras décadas, que o Keynes dizia assim, não, na crise você não tem que poupar, você tem que gastar. A diferença na depressão, que na minha opinião a gente já está em depressão, depois a gente conversa aí no final, você mesmo que queira gastar, você não consegue gastar, né? Você não consegue sair de casa para comprar roupa, você ou não pode ou não quer sair de casa para comprar roupa, comprar móvel, para comprar material de construção, para comprar um apartamento, comprar um carro, né? E assim por diante. Nunca se poupou tanto em tão pouco tempo e de uma proporção tão violenta. E eu estou colocando isso porque aqui é um debate mais, né, como foi colocado, acadêmico, é algo que nós precisamos refletir muito. Nós, economistas, acho que estamos juntos, todo o pessoal de direito econômico, direito financeiro, sobretudo porque ainda a mesma poupança, que é um problema seu de imediato, né, o econômico imediato, que eu quero dizer, mas se você ganha, não gasta e poupa e fica com esse dinheiro neste momento e não vai fazer compra, a roda não gira, né? Então, não tem produção, não tem venda, não tem produção, não tem salário, não tem emprego, e você pega numa espiral descendente. E por isso que ele, quer dizer, e agora você tem uma poupança que tem que saber o que você faz com essa poupança. Ela é guardada. Aí a gente volta ao Keynes. O que o Keynes dizia é o seguinte: na hora da crise, quando você não sabe o que vai acontecer no futuro, você também não sabe, você não confia em mais ninguém, nem no setor privado, nem nos bancos, nem nas empresas, nem nas outras empresas, nem nas outras pessoas físicas, se for física ou jurídica.
E por isso também que o Estado tem que se endividar nesta hora, por dois motivos. De um lado, para gerar demanda, né? Ele tem que se endividar para gastar, para consumir, para investir. Aí vem a famosa tese lá de contrata o trabalhador para abrir buraco de manhã e o outro trabalhador para fechar o buraco de tarde, ou construir pirâmide, enterrar e desenterrar garrafas. Tem várias versões do Keynes em torno desse assunto. E, basicamente, quando ele está falando isso, ele está falando de demanda. Parece, inclusive, que o Keynes era um marxista, comunista, preocupado com os trabalhadores. Estava, sim, certamente preocupado com os trabalhadores, o Keynes era um capitalista. Ele é capitalista da pessoa física e capitalista da pessoa jurídica. Vocês sabem, ele foi diretor da Faculdade de Economia de Cambridge e ele pegava os fundos da Faculdade de Economia e operava na Bolsa. Ganhou bilhões. Ele, na física, quebrou umas 2 ou 3 vezes, mas eu sei que, com o dinheiro da faculdade, ganhou bilhões. Inclusive, tem até livro aí contando essa história de como ele era um jogador inveterado. Então, quando eu fico escutando o Keynes agia, né, contra o capitalismo, contra não sei o quê, contra o mercado, eu falo, não, ele era o cara do mercado, oriundo do mercado. Aliás, oriundo de família riquíssima. E basicamente, ele dizia, olha, se o mundo muda, você tem que mudar. Né? Até o fim, Neto sempre destacou isso, né? Porque uma vez cobraram do Keynes, assim, o Keynes tinha um modelo numa situação aqui de paz, aí estourou a guerra, ele botou outro modelo, acabou a guerra, ele colocou outro modelo, e o Keynes falava, e aí perguntava, mas qual é o modelo que vale? Aí o Delfim falou assim, olha, a questão não é qual é o modelo que vale, depende de que lugar que você está, se você está na paz, se você está na guerra, se você está no pós-guerra, cada situação é diferente, exige uma resposta diferente. Na depressão, como que a gente está vivendo, o que o Keynes dizia, que o Estado precisava se endividar, não é só para poder pagar o salário dos operários que estavam abrindo e fechando buraco. É porque para dar saída ao investidor privado, né? Naquela época, na época do Keynes, não tinha debênture, CRA, CRI, nota financeira, cédula de crédito bancário. Eu estou tentando ligar isso. Na PEC que está tramitando lá no Senado, acho que tem uns 6 ou 7 itens. Qualquer semelhança com o Keynes, eu não sei se é mera coincidência, mas assim, o Keynes dizia assim, você está com papel na mão por várias razões. Ou porque você corre por dinheiro, como você não sabe o que vai acontecer, eu quero dinheiro na mão, então eu saio vendendo os papéis, eu saio sacando dos fundos de investimento, ou porque eu não confio, e aí é a corrida de liquidez, ou porque, mesmo que esse papel ainda esteja no meio da vida dele, eu não estou confiando que quando ele for vencer, a empresa, né, que emitiu o banco, a empresa, quem emitiu esse papel, vai honrar, né, vai estar solvente, e eu quero me livrar logo disso. Né? O Banco Central brasileiro, nesse ponto, está sendo chamado a fazer, e vamos ser sinceros, não tem nada de diferente do que está sendo chamado a fazer os bancos centrais do mundo inteiro ou os estados. Depende, cada caso é um caso. Tem gente que diz que países que têm banco de desenvolvimento não precisam acionar o Banco Central. Eu, pessoalmente, acho que um pouco vale essa tese. Só que os bancos de desenvolvimento brasileiro, ou pelo menos um deles, já aprendeu que não vai cair de novo na mesma armadilha 2 vezes, né? Que o BNDES, na crise de 2008, 2009, caso vocês até não lembrem, os 100 bilhões de reais, foi a primeira tranche que o Tesouro emprestou para o BNDES, a fonte era o resultado cambial do Banco Central. O que o Banco Central ganhou com a maxi-desvalorização do câmbio, e o Banco Central transferiu ao Tesouro, transferiu 118 bilhões, uma coisa assim, ele transferiu dia 18 de março, no dia 20 de março, 23 de março, foi baixada a medida provisória, pegando 100 bilhões e dando para o BNDES. E o BNDES fez o quê com esses 100 bilhões? Que eu acho que a história nunca foi bem contada, é um bom momento para resgatar. Primeiro, já logo de cara, o BNDES emprestou dinheiro para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica. Para fazer o quê? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica entrarem comprando carteiras
ou posições de bancos que estavam passando sufoco. Carteira de crédito, principalmente no caso de comerciais, quem carregava carteiras de empréstimos do setor agrícola e empréstimos, sobretudo, de venda de caminhões, né, de carros automobilísticos. E o outro pedaço da história, que, na verdade, foi feito basicamente pelo BNDES, eram as empresas que erraram na mão do derivativo cambial, que estavam apostando que o câmbio ia cair, e o câmbio, né, disparou e quebraram, né, pelo menos 2 casos são conhecidos, e é público, então tem, né, chamada Aracruz, a outra chamada Sadia. Tem que dizer assim, eles quebraram porque eles estavam fazendo uma aposta, e como toda aposta, tem 2 lados. Quem é que estava do outro lado, né, da aposta? Né? Quer dizer, a Sadia e a Aracruz estavam do lado da ponta. De outro lado da ponta tinham bancos. Aí permitiria não dizer qual era o nome dos bancos. Se a Sadia não pagasse o que perdeu, provavelmente esse banco teria quebrado. E aí você precisou que o BNDES entrasse financiando a Perdigão para comprar a Sadia, para a Sadia pagar o Banco S, ou financiar a Votorantim para comprar a Aracruz, para, por sua vez, a Aracruz pagar o banco tal. E isso é um pedaço da história. O outro pedaço da história é você, BNDES, começa a dar empréstimos subsidiados, né, que são distribuídos pela sua rede de agentes financeiros, que diz a lenda, né, porque não sou eu que estou aqui para dizer isso, basicamente emprestavam com juros subsidiados para aqueles mesmos clientes que eles conheciam muito bem, que deviam para eles e que não estavam conseguindo pagar. E aí, com isso, o banco privado, né, comercial brasileiro, que tinha emprestado, sei lá, para a empresa XYB, recebeu da empresa XYB, e a empresa XYB se tornou credora do BNDES. E o banco limpou sua carteira. Exatamente, guardadas as proporções, nós estamos repetindo agora mais ou menos a mesma crise que a gente teve lá atrás. Aliás, eu nunca vou me esquecer, que também é só vocês olharem os anais, quando eu trabalhava no Senado na época, quando foi dada essa primeira tranche de 100 bilhões de empréstimo do Tesouro para o BNDES, depois se sucederam outros empréstimos, e também os recursos originalmente que tinham essa finalidade passaram a ter outras, fonte, aliás, conhece muito bem, né? Mas na partida, quando deram 100 bilhões para o BNDES, os senadores, o Congresso chamou uma série de economistas para conversar, e eu me lembro muito bem quando os senadores perguntaram para o representante da FEBRABAN se ele não via algum problema do Tesouro estar emprestando 100 bilhões para o BNDES, se isso não era uma estatização do crédito, se o BNDES não ia ocupar espaço dos bancos privados. E o representante da FEBRABAN respondeu só o seguinte: 100 bilhões é pouco, vamos precisar de mais. Imediatamente os senadores suspenderam a sessão, a reunião continuou a portas fechadas, aí o que rolou a portas fechadas, obviamente eu não vou dizer. Mas estou dizendo assim, é exatamente o que o Keynes estava falando em 2008 e está se repetindo agora. O que o Keynes dizia é que você precisa fazer dívida pública agora, não é só para salvar o emprego, né, do cara que ficou desempregado e que precisa, né, ganhar para não morrer de fome, lembrando, né, que nós estamos falando crise de 1920 e 30, que não tinha seguro-desemprego. Né? Aliás, em todo o debate da criação do seguro social, né, na Inglaterra, o Keynes queria o seguro-desemprego. Ele queria um seguro-desemprego grande e queria uma previdência pequena. E ele dizia, se você colocar previdência muito grande, para financiar essa previdência muito generosa, você vai precisar colocar uma contribuição previdenciária alta demais. Se a contribuição previdenciária for muito alta, o empregador vai ficar desestimulado a contratar o trabalhador como empregado e vai poder ter fuga. Quer dizer, qualquer semelhança entre o que o Keynes escreveu
em 46, com o que a gente vive, né, no Brasil, e não é agora de coronavírus, há 5, 10 anos, né, leia-se, né, eu te contrato como pessoa jurídica, não vou te contratar como pessoa física, que como carteira assinada sai muito caro, era tudo que o Keynes falava. E o que o Keynes, então, dizia era assim, preciso de seguro-desemprego. O seguro-desemprego é muito mais importante do que a previdência, porque na hora que você perde, na hora da baixa cíclica ou na hora da depressão, quando você perde as referências, você tem que entrar com o seguro-desemprego para segurar as pontas. E o seguro-desemprego é igual a cavar e fechar buraco. Como que você financia? Dívida. Agora, vamos falar português claro, né? Pelo menos para o Keynes. Não sei se ninguém aqui precisa concordar ou não comigo. A dívida pública que você precisa fazer nessa hora não é só para o governo entrar, é para dar saída para os capitais que estão aplicados, né, em papéis privados e na qual você perdeu a referência. E a melhor forma a forma que você escancara isso, tem várias, é quando você chega e fala, o Banco Central, não basta só você dar liquidez para os bancos, você precisa vir aqui comprar meus papéis, porque eu estou querendo vender aqui um CRA-CRI e ninguém quer comprar. Como ninguém quer comprar esse CRA-CRI, eu quero vender para você, só sobra você. Agora, se é Banco Central, se é Tesouro, se é BNDES, obviamente, gato escaldado não vai, não vai repetir o erro, né? Mas nunca, acho eu, vai precisar trocar todo o corpo técnico do banco para alguém voltar a fazer isso. Aliás, o que a corporação do Banco Central fez com o BNDES, agora a corporação do Banco Central, curiosamente, paradoxalmente, o que é a vida, né? Ela está com essa bomba no colo para resolver. E vai ter que resolver, porque a coisa vai parando. Vai parando, porque não é só o cara que está com o papel que quer se livrar desse papel. Não tem como você botar a economia para rodar sem fazer giro, sem ter crédito, não tem como você sair do buraco sem fazer investimento. Para você fazer investimento, você precisa ter crédito novo, você precisa emitir novas CRA, você precisa emitir nova CRI. Bom, se a CRA-CRI, né, se a debenture, só estou dando exemplo CRA-CRI, e se as cédulas, e se tudo mais que já existem, eu não tenho confiança para continuar carregando e quero que o Estado apareça aqui para mim vender para ele, você imagina colocar quem é que vai comprar um papel novo. Né? Posso comprar. Né? No Brasil, hoje, você tem papéis, né, de empresas AAA que valem CDI mais 4%, 5%. São taxas escandalosas, né? Uma inflação que não chega a 3% e para um PIB que, na melhor das hipóteses, vai cair 5%. Né? Eu acho que hoje, nem por milagre, vai cair 5%, vai cair muito mais. Quer dizer, então, como é que você vai se financiar? Como é que você não só vai financiar a guerra, quanto você vai financiar a saída da guerra? É dívida. E, de novo, a dívida pública é contrapartida do crédito privado. Aí, nesse ponto, melhor do que os economistas são os contadores, ou um contador que inventou. Para débito tem crédito, para passivo tem ativo. Então, toda a dívida do Estado tem uma contrapartida que é o crédito privado. O que nós estamos falando aqui, então? Vocês vejam assim, acho que o Murilo está aí, depois me corrija, eu já esqueci de cor. O Banco Central, há um mês atrás, liberou 100 bilhões de reais que estavam em depósitos compulsórios, né, que os bancos estavam obrigados a fazer depósitos compulsórios, liberou para ir para a economia. E o que aconteceu? Mas que curiosidade, voluntariamente, foi depositado no Banco Central 140 bilhões. Não me lembro os números exatos, mas é algo assim. Você liberou 100 e voltou. Não só os 100 que você liberou, na verdade, nunca saiu dali, só trocou lá no ativo. Você só troca de conta, de compulsório para voluntário. O nome do depósito voluntário chama-se operações compromissadas. O que é operação compromissada? É dívida pública. O governo, o Banco Central chega lá e fala assim, olha, eu estou aqui cheio de títulos do Tesouro e eu vou no mercado e falo assim, olha, vem cá, você que está com dinheiro na mão, você não sabe o que fazer com esse dinheiro, toma aqui essa LFT e tem o compromisso meu
que a qualquer momento você pode aparecer aqui, inclusive você pode pegar esse papel hoje, pode voltar aqui amanhã, né? Você pode aparecer com esse papel aqui que eu te dou dinheiro contra o papel. Então você tem a corrida para compromissadas, dispara as compromissadas. O Banco Central e o Banco Central brasileiro tem um colchão como nunca teve, né? O Banco Central, a dívida pública em mercado hoje é mais ou menos 50% do PIB, e a carteira de títulos do Banco Central era 25% do PIB antes de estourar essa confusão, sendo que desses 25, algo como 12 ou 13 ele podia fazer, era chamada dívida, né, títulos em carteira livre, que ele podia fazer o que quer. Eu confesso que eu até tenho dificuldade de entender por que o Banco Central ainda precisa comprar papéis diretamente para o Tesouro, tendo um colchão desse tamanho. Mas, se ele precisar, não tem problema nenhum. Eu sou favorável que o Tesouro emita, mas que diga para a sociedade por que emita. Aliás, seria muito interessante que o Banco Central passasse a publicar diariamente, não só as reservas internacionais, como a posição de compromissada. Porque enquanto a compromissada, esse é o melhor termômetro que você tem para a economia. Enquanto a compromissada estiver subindo, é porque você não confia na economia, porque você não confia no setor privado. Você corre para o público, dinheiro público. Então, vamos deixar assim, e quero insistir muito, a dívida, essa era a lição do Keynes. O que o Keynes diz é o seguinte: na crise, na guerra, você tem que fazer dívida pública, não é só para pagar o soldado, é porque as famílias, as empresas, obviamente não os soldados, né? O cara que ficou desempregado não tem nada, mas o que não ficou desempregado, que tem patrimônio ou que tem renda, ele não confia, ele perde a confiança e ele tem que correr para o Porto Seguro, e o Porto Seguro é dívida pública. E aí o que quer dizer? Sobe a dívida pública agora, sobe a dívida pública em separado. Ele usava uma figura chamada orçamento de investimento. Lembra, inclusive, só não era orçamento de investimento estatais, como está na Constituição brasileira, mas era igual. Aliás, o orçamento de seguridade social é do Keynes. Não sei se vocês sabem. No meio lá daquele debate, ele falou: separa as contas da Previdência das contas fiscais. Previdência, seguro, desemprego, saúde, põe de lado. E a gente fez em 88, acho que quase ninguém sabe disso. E agora, e numa situação como essa, ele dizia assim: olha, o investimento que você tem que fazer para sair da crise, e era investimento mesmo, ele dizia, sai construindo. Aliás, até tem uma analogia, ele falou: pode construir pirâmide. Ele até dizia assim: olha, se não querem deixar gastar com algo mais útil, se os clássicos, os liberais só aceitam que construa pirâmide, pode até construir pirâmide. Só diz fonte luminosa. Ele diz assim: olha, gaste, tem que gastar para contratar emprego, para consumir, né, para botar a economia para rodar. E faz isso como investimento. Por que como investimento? Porque quando acabar o esforço de guerra, não era esforço de guerra, ele, na teoria original, ele não usa o termo esforço de guerra, ele usa o esforço para combater a depressão. Este investimento, esta despesa que subiu por causa da depressão, você corta, você acaba. O orçamento de custeio, ele sempre defendeu que fosse equilibrado. Nunca se financiasse déficit corrente. Nunca. Isso o Keynes é radical. Várias passagens. Inclusive juros, né? Teoricamente, juros você paga com superávit primário, né? A regra de ouro vem do Keynes, né? O que é a regra de ouro? É essa conversa toda que a gente está tendo. Não, eu posso, em momentos excepcionais, aceitar que eu imita dívida, desde que cresça a dívida, desde que essa dívida seja para fazer investimento, não para pagar gasto corrente. E, eventualmente, supere os limites de dívida. Mas era a coisa que subia e acabava. Outra coisa que tem muito interessante no Keynes, ele estava falando da Inglaterra, mas ele andou indo nos Estados Unidos, até quando montou o FMI, né, o Banco Mundial, e ficou impressionado com Inglaterra, Estado unitário, Estados Unidos, né, Estados Unidos, federalismo. Ele ficou impressionado com a força de estados e municípios, aprendeu lá que o governo federal nos Estados Unidos só é grande na hora da guerra, no esforço de guerra mesmo, né, comprar, construir avião, e que quem move a economia do setor público, quem consome, investe, constrói ponte,
era Estado e município. Aí ele até, inclusive, volta para a Inglaterra e fala assim, olha, está na hora até de a gente dar mais poder aqui para os governos locais, que tinham e ainda tem na Inglaterra como apenas um apêndice do governo, do departamento de obras do governo central, e ele dizia assim, olha, monta um banco de projetos de investimento, vê tudo que é útil, deixa os projetos todos prontos, porque na hora que tiver uma crise da depressão, eu preciso ir lá e botar, recuperar esses projetos rapidamente e chamar Estado, e chamar o governo local, lá não tem Estado, é óbvio, o governo local, que é muito rápido, para ele começar a tocar e fazer obras. Se a memória não me traz, ele até fala alguma coisa de saúde por aí. Mas ele até diz assim, de novo, na hora da recessão, né, na hora do buraco, obra, dispara o processo contra a dívida pública. Aliás, várias vezes ele falava assim, esforço de guerra você não financia contra a poupança. A discussão tem até algum lugar, não era empréstimo compulsório, mas tem direitinho alguém, não, vamos aumentar o imposto sobre o lucro. Na guerra, ele falou assim, que lucro? Na guerra, o cara ele perdeu o lucro, ele tem prejuízo, ele não acredita no futuro, ele não investe. Se você vai cobrar imposto sobre o futuro, como é que você quer sair do buraco que você está no presente? É dívida, e de novo, insisto muito, é dívida, vamos falar português claro, não é só para o governo, quem precisa de dívida é o setor privado, porque ele perdeu a confiança e ele perdeu a confiança nos seus pares, nos outros bancos, né? Porque ele volta até nosso exemplo aqui. Por que será que os bancos que estão cheios de dinheiro em caixa não emprestam para os outros bancos? Está do lado dele, que ele conhece muito bem, que está sem dinheiro em caixa, mas prefere ir lá e falar para o Banco Central, que dinheiro que você me deu, toma, fica aí com você. É óbvio, né? Afinal de contas, ele é banqueiro. Né? Eu sou bancário, o cara é banqueiro, ele falou, eu não vou emprestar para você. Então, você vai lá e vai lá para o Banco Central e fala, você quer salvar aquele? Quem vai salvar é você. Eu acredito em você, nele eu não acredito. É isso que a gente está vivendo. Aí o resto aqui eu parei aqui no quente, porque o resto da apresentação é bando de novo para fazer isso. Quer dizer, e agora, mais do que nunca, você tem que gastar alucinadamente, fazer dívida, não é mais para abrir, cavar e fechar buraco, não é mais para enterrar garrafa e desenterrar garrafa, é para comprar respirador, para comprar IPI, para comprar UTI, e assim por diante. O mundo inteiro correndo para fazer isso. Quem tinha um sistema de saúde estruturado, que aliás o Brasil tinha, talvez até precisasse ter feito menos. A diferença do Brasil para o resto do mundo, como o meu colega André Médici sempre alertou há muito tempo, o gasto do Brasil com saúde é alto, é igual ao do resto do mundo. Só que o gasto do governo brasileiro com saúde é dos mais baixos do mundo. O peso do gasto público dentro do gasto total com saúde. E isso é o que está custando agora. Vai ter que subir na emergência, né, para comprar o respirador, e vai ter que subir mais ainda para você construir um sistema de vigilância sanitária decente e que te impeça, obviamente, de não ter que parar de novo quando chegar o coronavírus 20, 21, 22, né? Errar a gente erra, mas repetindo o erro, todo mundo já sabe. Então, é dívida para a saúde. Esqueci, a dívida também acontece, que acho que um pouco você também está vendo aqui. Esta dívida, nesta corzinha aqui, é dívida ou porque você deu isenção de impostos, microempresa e coisa e tal, ou porque você começou a gastar mais com saúde. E esta outra coluninha aqui não tem nada a ver com fiscal, é o Estado dando empréstimos ou dando garantia. Olha a diferença aqui entre o que é o lado financeiro e o que é o fiscal stricto sensu. Aqui é o G20. Aliás, o Brasil aqui também já está mais com financeiro do que com fiscal. E aqui é a média do G20. E olha que os Estados Unidos aqui ainda pegou leve. Aqui nós estamos falando em proporção do PIB. Né? O Brasil está aqui, os emergentes todos estão para cá,
O Brasil até está mais do que eles, mas já, isso aqui é o que o FMI divulgou ontem. E certamente o que está considerando é o que o Brasil fez até uma semana atrás. O Brasil e o resto do país. Então, Keynes na veia, quer dizer, o socorro, o déficit público é mais do que nunca financeiro. Não é só salvar vida, é salvar empresas e salvar bancos. Não temos plurido. Obviamente, o déficit é crescente, aí que tem os dados, né? Da disparada do déficit por economias. Nós estamos aqui nesses aqui, né? Emergentes. Vejam o que é a contribuição. E com a China dentro, Brasil, China, sei lá. Olha o que nós... Quem está preocupado com o déficit feito pelo Brasil, o que é o Brasil diante... O que são os emergentes diante do déficit do mundo. E todas as projeções de como o déficit dispara, como vai dar déficit primário por muito tempo. Agora, o que eu queria me pegar é muito nesse gráfico aqui, que é uma vantagem ou uma desvantagem. Quer dizer, antes do coronavírus, aonde estava a sua dívida pública? Final de 2019. Está aqui o Brasil. Dívida, 89% do PIB, isso aqui é a dívida bruta, no conceito lá de governo geral do FMI, que é mais do que a dívida leve. É muito acima da média dos emergentes. Os emergentes, o tamanho da dívida é 53% do PIB, Brasil 90% do PIB. Se a gente for comparar África do Sul, Chile, tem um padrão de dívida argentina. A dívida brasileira, aliás, está igual à Argentina. Tipo, até tem que perguntar por que a Argentina está em moratória e o Brasil não, né? Pouco acima do Reino Unido, bem acima da Alemanha, o nosso estoque de dívida. Aliás, bem abaixo ainda de Portugal. Portugal era 140, já melhorou muito, foi lá para 117. Mas eu coloquei aqui de lado, de propósito, esta outra barrinha, que é quanto que os estrangeiros, quanto que os estrangeiros detêm da dívida pública do país. Aí vamos pegar aqui os contrapontos. Portugal. Então, desses 120%, da dívida pública de 120%, quase 60% está na mão de estrangeiro. Quer dizer, então a dívida pública, Portugal tem uma dívida muito alta e depende dos alemães, depende do Banco Central Europeu, né, dos bancos alemães, que é quem, como poucos outros países aqui, que é quem é o grande credor, né, dessa dívida. Quando a gente pega, por exemplo, as economias avançadas, na média, os países mais ricos do mundo, a dívida é até maior do que a do Brasil, 105%, e 35% está na mão, lógico, de outros países, ainda que outros países sejam avançados. Então, a conta aqui, países ricos, 35% para dentro de casa e 65% para fora de casa. Quando a gente pega os emergentes, a dívida cai também a proporção. Mas em poucos outros países, eu não fiquei colocando aqui país pequeno, aliás, aqui faltou o Japão, que fica na situação dessa. A situação do Brasil é peculiar e, diria, muito boa no momento de crise como essa. Você tem uma dívida alta, mas apenas 11%, segundo o FMI, na mão de estrangeiros. Leia-se, o que nós estamos falando aqui? Enquanto o resto do mundo, a dívida, e nesse problema é um problema mundial, dentro do Brasil é um problema interno. Aliás, é só ver as agências de rating, quando avaliam o Brasil e a dívida pública brasileira, e se você ler na entrelinha, o que a agência de rating diz é o seguinte: dívida brasileira é problema dos brasileiros. Então, vocês se virem. Até porque quem contrata a agência de rating, basicamente, é estrangeiro, que quer saber se o papel daquele país é fé ou não é lá. Esta é uma vantagem muito grande que o Brasil tem em momentos como esse. É óbvio que 90% de dívida é um problema grande, mas ter 11% de estrangeiro é uma facilidade. Você não depende de estrangeiro, né? Ninguém... nós já estamos com uma crise estourada aí há um mês e meio, e você não viu ninguém dizendo precisamos correr para a FMI.
precisamos correr para o Banco Mundial. O resto da galera aqui, muita gente aqui já está correndo. Aliás, não vai ter dinheiro suficiente no FMI, no Banco Mundial, no BID, para lidar com isso tudo que a gente está falando aqui. E por isso, inclusive, que não adianta achar que vai liberar dívida, até de Estado e município, para ir pegar dinheiro no exterior. Porque assim, só quem financia Estado e município no país ou é o Tesouro, diretamente, ou é o Tesouro indiretamente via bancos estatais, ou é o Tesouro indiretamente via bancos multilaterais. Por quê? Os bancos, Banco Mundial, BID, só empresta ao Brasil com garantia do Tesouro. BNDES, Banco do Brasil, Caixa só empresta para o Estado e município com garantia do Tesouro. E tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando, né, que é interno, e esquece mandar pegar dívida em banco. Banco não financia empresa, já não financiava, já dificilmente financiava empresa, nunca financiou governo, nem os bancos estatais, só financiava com garantia do Tesouro, e não é agora que vai financiar, nunca. E não adianta sair lá fora. Primeiro, para começar, que o Banco Mundial e o BID estão fechados, porque está morrendo gente lá também. Mais gente até lá do que no Brasil nesse momento. Não tem nem com quem você contratar. Projeção de dívida para 2021 do FMI, que saiu ontem. Aqui a escala é inverso. Quem a dívida está disparando, aumento da dívida pública, de 2019, faltou aqui em cima, Bernardo, se estiver ouvindo aí, faltou no alto aqui, botar 2019 a 2021. Então, por exemplo, né, África do Sul vai ter um aumento de 23 pontos do PIB, da sua dívida, e a dívida salta lá para 85%. Tudo bem, a dívida da África do Sul é melhor do que a do Brasil, está usando esse espaço. Estados Unidos, bom, faz o que quer. Ainda assim, aumento de dívida, 23 pontos também, né? Vai lá. Espanha, 20, G7 puxado pelos Estados Unidos, 18. Aí vem aqui os emergentes, aliás, é muito curioso, né? Expectativa do FMI, aqui muito conta China, né? Brasil, Rússia. A expectativa é que a dívida pública dos emergentes suba 11 pontos, enquanto que no Brasil suba só 8,7 pontos do PIB. E como a gente viu lá, boa parte desses 8,7 não é para fazer fiscal, é para fazer financeiro. É um aumento abaixo da média dos emergentes, abaixo, né, da média mundial. É lógico que conta para você também subir pouco o fato de que você já tinha muita dívida antes. E obviamente, você não é emissor. Mas, por exemplo, Portugal, que tinha uma dívida muito maior do que a do Brasil, está fazendo esforço, né, o fiscal ou de perda. Aliás, não podemos esquecer aqui que esta dívida está subindo não só pelo déficit, mas pela queda do PIB. Né? Por exemplo, a queda do PIB de Portugal deve ser o dobro da queda do Brasil, porque depende muito de turismo. Isso tudo se refletindo em expectativas de inflação, de juros, mas quando você olha para frente, embora todo mundo esteja se endividando, você não espera nenhuma perda de controle muito relevante. Caso brasileiro aqui, o esforço que a gente já fez é que essa escala aqui está em reais. Se colocasse em porcentagem do PIB, é ínfimo, inclusive porque boa parte do esforço do que você anunciou, na verdade, é remanejamento de fontes. Por exemplo, os famosos 5 bilhões de reais para a saúde, foram anunciados há um mês atrás, 3 bilhões cortou do Programa de Saúde da Família e outros 2 bilhões cortou do Programa de Reaparelhamento Hospitalar. Então, é nós com nós. Depois é que se anunciou um aumento de dinheiro, um incremento de dinheiro novo de 13 bilhões para a saúde. Agora, incremento de orçamento, que não teve ainda contrapartida de empenho e não de liberação na mesma proporção. Parte dessa confusão aqui entra a questão federativa, porque 95% do gasto público com internação hospitalar realizada no país é executado por Estado e município.
com o financiamento federal decrescente. Inclusive, no meio da crise, vai decrescer. O governo federal dobrou o que ele pagava no SUS por uma internação, por um dia de internação na UTI. Dobrou. Era R$800, passou a pagar R$1.600. Só que um leito de UTI em rede pública custa R$4.000 por mês. E na rede privada custa R$7.000 por mês, por dia. E na rede privada custa R$7.000. Todos da rede privada estão sendo requisitados para a rede pública, e quem está pagando, os prefeitos estão tentando requisitar pelos 4.000 e não pelos 7, óbvio, só que quem está pagando 4 para receber 1.600 é prefeito e governador, pagando com dinheiro da onde? Porque o dinheiro do governador e prefeito não cai do céu, sai da arrecadação, né? Principalmente de FPE, de ICMS nos estados, de ISS, de cota, né? Nos municípios. Você está queimando a poupança que você tinha e você ainda está vivendo o último baile da ilha fiscal, que era a arrecadação que está entrando agora, que era de fontes antes do apagão. Podem imaginar o que vai acontecer. Aqui tem as projeções da dívida, no caso aqui, recomendo fortemente, eu não vou entrar em detalhes, o trabalho da IFE, do Senado, brilhantemente dirigida pelo Felipe Salto, guerreiro, sou conselheiro lá e fico impressionado com a quantidade de trabalho que eles fazem com 6, 7 pessoas. E ele traça diferentes cenários de PIB e diferentes cenários da dívida pública. A trajetória é crescente e não é muito diferente aí do que o FMI também está trazendo. Aqui tem várias outras coisas de dívida e tal, mas o que eu queria parar de falar é o seguinte, né, que a gente começou lá a falar de dívida. Muito do que a gente está vindo ainda não bateu para valer nas contas públicas, porque a arrecadação de hoje tem, grosso modo, a ver com a movimentação, com a base de cálculo que aconteceu há 45 dias atrás, na média. Vamos falar em média. Eu não consigo acreditar que ainda teve gente falando no jornal que a arrecadação não caiu, então não tinha por que reclamar. Olhando a arrecadação de março, que está refletindo o desempenho da economia antes do carnaval. Aliás, o carnaval intelectual, né, que a gente tem vivido nos últimos dias é algo impressionante. Né? Então, tem que ter ciência, tem que ter base, tem que estar olhando. Nós hoje temos termômetros espetaculares, esse aqui é um deles. Esse quadro aqui, acabou faltando aqui em cima, é só do Rio Grande do Sul. Ele está aqui no rodapé. O movimento, valor médio de emissão de notas fiscais, né? Primeira semana aqui de quarentena, né? Contra igual semana de 2019 no Rio Grande do Sul, você vê até que estava vindo bem. Aliás, esse quadro aqui é só as notas ao consumidor, só venda final, não tem a nota de empresa para empresa, que é um termômetro melhor, cresceu muito, porque as pessoas saíram correndo para comprar, né? Estocar comida, estocar remédio e tudo mais. Desaba, como se tivesse, né, uma escada, você está lá em cima, você cai 23 degraus, você cai mais 32 degraus, depois você começa aqui a ensaiar uma recuperação tímida. Mas ainda assim, nós estamos falando, estava caindo em 32, está caindo em 17. Isso aqui é a base de cálculo. Primeiro aqui que a gente tem uma série de dúvidas. Isso aqui é 10 de abril. Os dados posteriores a 10 de abril, eu já vi, mostram uma nova queda. A gente está tentando entender. E outra coisa, esse dado aqui do Rio Grande do Sul é espelho do nacional. É um trabalho muito bem feito pelo ENCAT, conjunto das secretarias de Fazenda dos estados. Eu acho que mais 2 ou 3 dias vai estar publicado no site da Cefaz dados para o país inteiro, movimento de nota fiscal, volume, com várias aberturas, algumas setoriais. E quando a gente olha o setorial, a gente vê que o impacto dessa brincadeira é gravíssimo, porque o que cai menos é o que paga menos imposto. Comida, tem cesta básica, remédio, que tem uma guerra fiscal violenta, e o que paga muito, que rende muito ICMS, como
gasolina, né? Energia elétrica, comunicações cai, despenca. Para vocês terem uma ideia, este gráfico aqui, se colocar etanol aqui na tela, a queda é de 70% de etanol, só para dar um exemplo. E se a gente troca mercadoria para serviço, óbvio que aqui estamos falando de nota fiscal dos estados, é só mercadoria, mas as maquininhas, os meios de pagamento estão fazendo esse tipo de apuração e abrindo e incluindo serviços, que é a base do ISS. A queda é de 80%. 80%. Não sei se... desculpe ter que enfatizar. Esse aqui eu nem quero repassar, porque a gente ainda está checando, que a preocupação básica está aqui no final. Então, um pouco monitorando o valor das notas fiscais, aqui já são 12 estados e não 20, a base de cálculo. O fundo do poço tinha sido 30 de março, começou a melhorar e a gente está vendo uma nova piora. Esta curva aqui, azul, é os últimos 7 dias. A outra é 15, a outra é 30, a outra é 60. Enquanto esta curva estiver abaixo dessa, a economia está afundando. Você só vai conseguir melhorar, que parece que tinha melhorado, a de 7 dias cortou a de 15. Respirou. Isso aqui não é para comemorar, você estava caindo 30, passou a cair 8, 9. Mas aí voltou a cair. No dia 14 de abril, há 2 dias atrás, estava no fundo do poço, dia 29%. O impacto da arrecadação dos estados é muito maior. Aqui é muito maior do que isso, que a gente está vendo aqui. Além da questão da diferença da base de cálculo, tem a inadimplência. Né? Devo, não nego, mas não vou pagar imposto. Não recolher imposto é a melhor forma de você ter, a forma mais rápida, mais ágil e mais barata de você ter acesso a crédito na economia brasileira. Então, a inadimplência em todas as esferas de governo vai ser maior. Agora, este dado aqui é do Cielo, que foi divulgado ontem, mostra o movimento de maquininha, e aí fica bem claras as diferenças. Na média, a queda é 35%, e aí quando você olha supermercado, hipermercado, drogaria, farmácia, posto de gasolina, olha a queda, está estável, porque cresceu muito, né? Antes a corrida para você se estocar de comida e remédio, e compensa a perda de gasolina. A gasolina está aqui dentro puxando isso aqui para baixo. Não fosse a gasolina, tem outra. Vocês entrarem no site lá do Cielo, tem abertura, comida cresce, isso aqui cai. Não sei nem se dá para a gente comemorar, né? Estava caindo 15, agora só está caindo 8. Nossa, que bom, né? Que maravilha. Agora, só que isto aqui, né, que a gente está vendo aqui, paga pouco imposto. Quem paga muito imposto? Vestuário, móveis, eletrodoméstico, loja de departamento, material de construção, veículo está aqui dentro, em bens duráveis. Olha o tombo, né? Você para, o vinho começa a desacelerar, caiu 80, melhorou, de fato, né? Tá caindo 80, 70, 60, 48. Nós já estamos falando assim, quem tinha caído 80 degraus, conseguiu subir aqui 30 degraus e bateu em 50. E serviços, né? Aqui é ICMS e aqui é ISS. Menos 30, menos 80, menos 76, menos 73, menos 73. Né? Turismo, transporte, bares. Isso tudo que a gente está falando aqui, a queda vai ser maior pela inadimplência, e vai bater o caixa, um pouco no final de abril e um pouco no final de maio. Não tem como você manter serviços básicos funcionando, vamos falar português claro, minimamente, né, desde a coleta de lixo da prefeitura até a polícia na rua dos estados, se você quiser que Estado e município se financiem com seus recursos próprios. Impossível. Né? Pagar salário em dia já vai ser algo que não, sem comentários, né? Mas o resto de serviço em dia, por isso que aí volta aquela nossa conversa inicial. Se você tem que se endividar, inclusive porque tem gente louco para sair da dívida privada para ir para a pública, e esta dívida é nacional, e o governo federal, que é o único que emite título, e tem que ser o único que emite título, tem que emitir
para cobrir o seu buraco e para cobrir o buraco de estados e municípios. E, em torno disso, tem que ter ciência e não política de baixo nível, que é o que a gente está vendo nos últimos tempos. Desculpe, mas é isso. Volta à nossa conversa. Ciência não é só o cara que está de jaleco lá no microscópio, é olhar números, olhar evidências. E eu encerraria aqui com uma imagem disso tudo que a gente está falando aqui. Eu não sei se vocês lembram muito bem, em 2005, né, você teve um tremendo terremoto na Ásia, terremoto esse que aconteceu, né, lá no fundo do oceano e gerou um tremendo tsunami. Só que na manhã, naquele dia de manhã, pelo menos, né, num lugar lá na Indonésia, teve muita gente que foi para a praia, estava na praia, era dia de sol, né, cheio de turistas, e o pessoal olhou o mar recuando, e o mar recuando. Né? E aí falou, mas por que o mar recua? Aí, entre outros, mas pelo menos uma história que eu conheci, de uma menina, né, uma adolescente lá inglesa, de 12 anos, que falou assim, não, meu professor de geografia me ensinou na escola que quando o mar recua muito, é porque vai vir um maremoto. Avisou a mãe, e saíram correndo, conta a lenda, eu acho que não é só lenda, é real, tem artigos, vocês podem procurar na internet, pelo menos na praia que eles estavam, se salvaram 100 pessoas, que saíram correndo para a parte mais alta, e não ficaram na praia, ou não subiram num coqueiro para ficar olhando o que vinha lá. Nós, nesse momento, por que o mar estava tão recuado? Nós temos uma pequena janela de poucos dias ou poucas semanas para organizar esse tsunami que vai arrasar o governo, a economia e a sociedade brasileira. E nós temos que enfrentar isso com ciência. E ciência, insisto, passa, né, pelo direito, também pelo direito financeiro, né, pelo direito constitucional, de organizar esse enfrentamento, né, porque que vai estourar, vai estourar. A única questão é que você diz assim, ou você organiza minimamente isso aqui, e você corre para tentar salvar, né, quem dá, ou pelo menos no mínimo salvar sua própria pele, ou vamos ficar né, esperando o maremoto chegar, que no caso da saúde já está chegando, né? Haja visto as notícias aí de hoje sobre a crise no serviço funerário de algumas cidades. Na economia, na sociedade, no direito, nós precisamos fazer isso, nós temos uma janela muito pequena. E eu estou falando isso porque muitos dos presentes aqui, ou quero crer que todos, né, sejam acadêmicos, ou tenham uma boa formação acadêmica, provavelmente muitos trabalham no setor público, e nós precisamos usar o máximo, né, das nossas competências, das nossas lições, para tentar diminuir o prejuízo do tsunami. Vamos deixar bem claro, o terremoto já aconteceu, e a onda vem, não é questão de opinião, é certeza absoluta, é só olhar. Eu esqueci de falar aqui, todos esses dados que a gente apresentou do Rio Grande do Sul, bate nos outros estados. Os dados da Cielo aparecem também nos dados das outras maquininhas. Então, não é achismo, ou não é uma vontade. E é esta organização que a gente estava tentando fazer lá no Congresso, em torno da ideia do orçamento, né, de guerra, eu vou deixar para a gente conversar depois aí no debate, mínima, na verdade, o orçamento de guerra é para você juntar, separar o que é a guerra do que é a paz, e tentar organizar minimamente aquilo ali. Porque se você não organizar isso agora, o resto, na verdade, como, né, se diz, é um pouco serviço funerário. E, por último, só encerrar, quer dizer, falso debate entre economia e saúde, não existe. Não existe ninguém, nenhum profissional e nenhuma autoridade pública tem direito de escolher quem vai morrer. E nós temos que estar aqui para lutar pela vida. E a vida é usar a ciência
igual a garotinha inglesa lá na praia, que saiu correndo e falou assim, ó, vem o tsunami por aí e precisamos, né, de máxima capacidade intelectual para pensar como que a gente atenua o impacto desse tsunami. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Tem que bater palma virtual aqui, Zé Roberto. Muito obrigado. Obrigado mesmo. A sua colaboração aí é sempre excelente. Acho que todos aí, muita gente assistindo. Temos só a agradecer os seus esclarecimentos. E agradeço também aí, dependendo da sua disponibilidade, de responder aqui as questões, né? Eu vou, se me permitir... Eu errei o time aqui, de 15 minutos eu tenho que entrar aqui no... Mas aí eu prometo, eu tenho que entrar no outro call, mas 15, 20 minutos e eu vou ser breve nas respostas, que eu não fui na exposição. Tá bom, mantenha a gente informado aí do horário que você tem que entrar em outro, para a gente não passar aqui. Eu vou fazer uma questão só, depois eu passo para os outros docentes, e aí, se tiver oportunidade aí, o tempo de permitir, você responde até a sua disponibilidade. Uma questão que eu queria colocar, eu vejo muito primeiro agradecendo aí que você elevou a economia e o direito à categoria de ciência, né? Porque há controvérsias com relação a isso, mas tudo bem. Mas bom, vamos... uma das questões que eu colocaria, eu vejo o seu sua enfática defesa do endividamento, mas é sabido que o endividamento ele é algo que tem aí uma série de desvantagens, né? Por exemplo, na aula de pós-graduação que nós estávamos agora, chegamos em parte a discutir o problema do ônus que você causa para gerações futuras. O que nós estamos vendo hoje é que nós vamos ter que gastar para depois, futuramente, aí, a geração futura, ou essa geração em breve, aí, mas mais para frente vai ter que pagar. Esse é um problema. Outro problema são, né, as possíveis violações, né, ou flexibilizações da responsabilidade fiscal, que você foi um dos responsáveis, um dos maiores entusiastas defensores. O endividamento ele causa transtornos no controle das contas públicas. Enfim, é sabida aí a desvantagem, ou as várias desvantagens que existem para o endividamento. Diante disso, a minha pergunta seria se o endividamento, na situação de hoje, ela é realmente a melhor solução ou ela é a única solução? Essa que seria a minha questão. Conte, é fácil, é a única. Não tem opção. E insisto, não é só você que precisa se endividar, é o setor privado que quer que você se endivide. Vamos parar com essa brincadeira. O pessoal fica, estou preocupado. Não, eu estou louco para o governo se endividar, porque eu preciso descarregar no governo meus créditos. E eu preciso que o governo deixe. Eu não tenho filhos. Se eu não tiver neto, vai complicar. É um custo para neta que não existe, neto, né? Mas se eu não ficar vivo, e se a minha filha não ficar viva, não vai ter neto. O que está em jogo agora é sobrevivência. É exatamente igual o médico. Ou, guardadas as proporções, nenhum médico, acho que quer entubar alguém. Vocês não têm ideia do que é você ser entubado. A gente tem um amigo, né, que foi dos primeiros que passou por isso e que a gente perdeu. Você só entuba, né, você ceda e entuba quando não tem alternativa. Dívida é isso. Agora, do resto, fiscalização, controle, tem que ter sempre, e agora, mais do que nunca, mas tem que ser diferente, tem que ter agilidade, né, tem que ser ex-ante. Questão da responsabilidade fiscal, zero problema, tudo está previsto. Eu acho que, inclusive, a ida ao Supremo Tribunal foi desnecessária. Se olhar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu até diria assim, pediram para o ministro Alexandre de Moraes ler o que estava já escrito na lei de responsabilidade fiscal. Modéstia à parte, neste caso,
Inclusive, você vê lá fora todo mundo elogiando que já contemplava situações como essa. Lógico, pode ter um ou outro ajuste, mas a regra de ouro nem estava na lei de responsabilidade fiscal, estava na Constituição e nunca foi cumprida. Vamos falar português, claro. E o maior estouro de regra de ouro tem a ver com o juro da dívida e não com o gasto com saúde. Não é à toa que, inclusive, na emenda constitucional, que está tramitando no Congresso, não só pediram, se pediu para estourar a regra de ouro, porque se pediu para refinanciar integralmente o juro da dívida. Excepcionalizar a regra de ouro é efeito colateral de você constitucionalizar a rolagem da dívida. Agora, eu acho engraçado nesse país, assim, eu posso emitir dívida pública livremente para pagar o juro da dívida, mas não posso emitir dívida para comprar respirador, UTI e pagar salário. Olha, com todo respeito, eu acho o seguinte, se ficar nessa discussão nessa altura do momento, é igual o cara que estava na praia que ficou olhando o coqueiro e não fez igual a menininha que saiu correndo. Ou subiu no coqueiro, achando que, como ele estava lá no alto do coqueiro, ia conseguir escapar do tsunami. Ah, tá. Muito obrigado. Então, que eu estava nessa dúvida aqui, então já tá esclarecida. Na verdade, não há outra alternativa, então. Né? Por falta de outra alternativa, tem que adotar a única que é possível. Mas eu pergunto aos outros 3 docentes se tem questões que podem colocar já, até o tempo aí disponível do professor Zé Roberto, e depois, se houver mais tempo, a gente passa para o público. Alguém quer... Luiz Felipe, vamos lá. Professor José Roberto, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Acho que ilustrou muito bem, com dados internacionais e nacionais, uma situação que a gente tem observado aqui no município de São Paulo e de fato, nos parece que a gente tem pouquíssimo tempo para dar uma solução antes que chegue de maneira muito, muito rápida na população e em quem está na ponta. Mas a minha pergunta é a seguinte: aqui no Brasil, como todos sabem, o Banco Central é proibido de adquirir títulos do Tesouro diretamente, exceto para refinanciar a dívida vencida da carteira. Por outro lado, mais recentemente, alguns economistas no Brasil e também lá fora têm argumentado que um país que emite a própria moeda não teria restrições financeiras e que a emissão da moeda, por maior que seja, não seria capaz de gerar inflação. O principal defensor dessas ideias aqui no Brasil tem sido o economista André Lara Rezende, considerado como um dos pais do Plano Real. Esses economistas argumentam que a inflação seria gerada por um excesso de demanda, privada ou pública, e que, na ausência dessa demanda, o financiamento do governo por meio da emissão monetária seria uma questão de política alocativa e não uma questão técnica. Esses economistas dão o exemplo do quantitative easing nos Estados Unidos como exemplo da falência da teoria quantitativa da moeda, que estabeleceria um limite à emissão da moeda. A minha pergunta é, você tem acompanhado esse debate? Tem uma opinião sobre essa linha de pensamento e a sua utilidade em um momento como o que a gente está vivendo hoje? Vamos lá, Luiz. Tem que ter acompanhado. Eu acho que tem que ser... Está falhando um pouco. Acho que está falhando o seu áudio, professor. Está falhando um pouco. Deixa eu trocar de vez aqui. Voltei. Provavelmente. Vamos aguardar mais. Estou aqui. Pronto. Ah, tá bom. Agora desculpa, caiu aqui. Então, vamos lá. Primeiro, acho que esse é um debate muito bom, e acho que necessário, mas é um debate em condições de normalidade. Eu acho que agora tudo é excepcional. É guerra e não tem muito o que fazer. Eu não misturaria, né? Eu acho que você, embora guardadas as proporções, né? Na guerra, pelo menos a minha visão do Keynes, você não tem problema de inflação. Ao contrário, você tem depressão. Né? Você vai ter, com certeza, desvalorização, né, de bens, ou pelo menos do patrimônio do financeiro, imobiliário, e não há nenhuma indicação que você possa ter inflação. Sobretudo inflação de demanda, só se for... Né, a única inflação de demanda que você tem é corrida para máscara, para álcool gel e essas coisas. Questão de emissão de título, eu confesso que eu tenho enorme dificuldade para entender o que é
aonde é que está o Banco Central proibido de emitir, o Tesouro emitir títulos para o Tesouro? Por uma razão matemática simples. Em 2008, o Banco Central, a carteira de títulos do Tesouro no Banco Central não chegava a 10% do PIB. Depois isso é a 13, 14, 15, não houve nenhuma emenda constitucional. Em março, a carteira era 25%, em fevereiro, antes do corona, a carteira era 25% do PIB. Não houve nenhuma emenda constitucional. Como sem emenda constitucional, a carteira de títulos do Tesouro no Banco Central subiu de 10% para 25% do PIB, mais do que dobrou. E tem 12% de espaço livre. A minha tese é que mesmo caminho legal, e eu estou supondo que tenha sido tudo legal, orçamentariamente, né? O TCU audita as contas, você tem CGU, você tem tudo. Quer dizer, quem foi de 10 a 25 pode ir até a 50, sem emenda constitucional. Né? Também tem alguma dificuldade, eu até quero deixar assim, eu não tenho dúvida que o Banco Central precisa ter mandato para comprar títulos privados no mercado secundário. Mas eu não entendo por que eu preciso colocar isso na Constituição, porque eu não sei onde é que está escrito na Constituição que o Banco Central está proibido de fazer isso. Agora, se na Constituição não me proíbe de fazer alguma coisa, se para mim fazer eu ter que ir na Constituição, aí até eu, Zé Roberto, aqui, tem que ir lá na Constituição, vou querer uma emenda constitucional, olha, o professor Maurício Conte me chamou para dar uma palestra ali, mas eu preciso pôr uma emenda na Constituição para me autorizar, porque não está escrito que economista pode falar na faculdade de Direito. Aí, de novo, é esse tipo de discussão que eu acho que o direito, eu acho que a ciência, sim, vocês, que no direito financeiro, que não é muito valorizado, que é a hora mais do que nunca de ser valorizado, tem que entrar nesse debate, né? O debate Constituição, lei complementar, o que proíbe, o que permite, né? Por outro lado, agora eu fazer uma emenda constitucional para pôr rating, critério de rating no texto constitucional é algo, eu compreendo que você tenha um momento, né, difícil. O coronavírus não está indo para o texto constitucional, mas a classificação de rating que a agência de rating Fitch usa foi proposto colocar no texto constitucional. Aí, como tem alguma dificuldade de entender a lógica para isso. Mas, de novo, eu acho que precisa se ter mais estudos, né, mais transparência e, de novo, explicar por que, por exemplo, a carteira de títulos do Banco Central passou de 10 para 25 sem emenda constitucional e por que eu preciso de emenda constitucional para aumentar mais ainda essa carteira. Eu quero dizer assim, eu não sou contra aumentar a carteira, eu só não entendo por que né, você precisa fazer emenda constitucional para isso. Também não entendemos. É curioso. Conte pegar aqui o gancho. Aliás, apagou. Eu deixei de ver o chat. Mas alguém tinha perguntado sobre onde que estava a discussão do Keynes sobre seguro social. Isso está nas obras completas dele. Acho que no capítulo 27. O Keynes tem um conjunto chamado Obras Completas. Bom, no meu livro diz aonde é que está. Tem lá a citação, número de páginas e coisa e tal. Mas no Obras Completas é o debate do Keynes com o Lord Beveridge. Capítulo 27 das Obras Completas, está ótimo. Tá. Eu acho que é no volume 27. Tem vários volumes. Tá bom. Zé Roberto, estamos aqui, só... Ia te falar assim, eu consigo mais 5 minutinhos, e aí eu tenho que ir para outra. Chegar atrasado 5 minutos é convenção aqui no Brasil, né? Tá bom, beleza. Algum dos docentes quer fazer mais uma pergunta de resposta rápida? Gabriel, acho que é a última, hein? A última. Zé Roberto, qual que é a sua avaliação sobre o plano Mansueto na nova versão, especificamente quanto à recomposição do ICMS dos estados? O plano Mansueto não trata de recomposição de ICMS dos estados, né? E o que foi mandado para o Congresso, ou o que foi anunciado, até agora não vi. Então, não consigo chamar de plano algo que não existe. Aliás, os últimos dias, o que mais a gente vê é anúncio que não vira ato, que não vira dinheiro, né?
Então, desconheço. A minha opinião é muito simples. Acho que você tem que, com dívida pública, suprir a receita que você está perdendo, né? E a dívida é nacional, ainda que seja emitida por um governo, que, aliás, é o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Boa parte do pacote do Trump envolve você emitir dívida pública e repassar para os estados, né? Para a rede pública de saúde, nos estados, ou para ações de investimento em estados e municípios, por exemplo, no caso, né, da Inglaterra, e ninguém ficou discutindo se o estado era daqui ou de lá, me parece. Mas, de novo, a dívida, nesse momento, é dívida pública, e você repassa a dívida pública. Obrigado. Zé Roberto, em função do seu tempo e do adiantado aqui da hora de seus compromissos, então eu vou só ratificar e reiterar os agradecimentos. Muito obrigado, foi uma excelente colaboração. Nós estamos, inclusive, nos aperfeiçoando agora, isso vai ficar gravado, vamos mandar para o YouTube, lá para o nosso canal Direito Financeiro Levado a Sério, né? Então vai ficar público, e esses esclarecimentos então, não vão ficar restritos a esse grupo, nem aos alunos da pós-graduação e nem daqueles que assistiram. Então eu fico novamente muito agradecido, esperamos sempre poder contar com a sua colaboração, é recíproco também, né? Nós nos oferecemos aqui na Faculdade de Direito, na parte de Direito Financeiro, para colaborar com todas as dúvidas aí que os economistas têm nesse aspecto, e passo aqui, então, só ratifico os agradecimentos, não sei se algum dos outros docentes presentes aí quer fazer alguma palavra final. Se não houver nenhuma palavra final, eu agradeço muito, Zé Roberto. Muito obrigado. Conte, só registrar, né, que como você, a gente também tem divulgado estudos e a gente tem produzido muita coisa em pouco tempo. Tem meu blog aí, que é fácil de achar, né, joserobertoafonso.com.br, que tem os trabalhos nossos e o trabalho de vários colegas do Conte e até de outros professores, né, aí também da USP. E, insisto, gente, é hora de ciência, de trabalho sério e rápido, porque a emergência é muito grande, a onda está vindo. Abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Zé Roberto. Obrigado mesmo. Até logo. Eu dou por encerrada a sessão.